Como começar a construir o seu próprio SaaS utilizando Vibe Coding com Cloud Code, Codex, Gemini, Cursor. Hoje todo mundo quer utilizar a inteligência artificial para colocar um produto no ar o quanto antes. E as primeiras plataformas utilizadas para sair do zero são as plataformas como Lovable, Replit, Vizero. Mas acontece que vocês não sabem o trabalho e o custo que dá para você conseguir sair daquele MVP simples criado nessas plataformas. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para você como que você pode utilizar o projeto que eu desenvolvi especialmente para os meus alunos do FND Pro, mas que acabei tornando público para que todos possam usufruir e pular a dor inicial, que pouco agrega, trazendo bem a verdade, pouco agrega na solução principal, mas que também não deixa de ser essencial. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Maiko Matsubara, sou formado em Engenharia da Computação e tenho mais ou menos aí uns 20 anos de experiência. Já fui desenvolvedor, já fui coordenador, já fui tech lead e hoje, além de construir soluções personalizadas para os meus clientes, eu ajudo empreendedores a dominar a inteligência artificial para construir SaaS utilizando o Vibe Coding. Mas vamos lá, agora eu quero demonstrar para você rapidinho o que temos neste projeto, neste template, antes de sairmos para a prática. Porque não adianta seguirmos aqui o passo a passo para que você tenha tudo rodando localmente, sem nem mesmo você saber o que você vai receber utilizando o SaaS Quick Launch como start da sua solução. Na versão que se encontra até o momento que estou gravando esse vídeo, o projeto já possui arquitetura enxuta, arquitetura profissional, tem tema escuro e claro, que é o básico aí de todo SaaS, um layout responsivo, o sistema ele roda tanto na versão desktop quanto na versão mobile, e isso é difícil ver nos SaaS que estão saindo hoje, porque o pessoal não se preocupa com isso. Autenticação robusta, sem depender de provedores externos. Fluxos essenciais como sign-up, confirmação de e-mail, login, troca de senha, troca de e-mail. Agora, para quem quer ter o controle dentro do sistema, aqui foi desenvolvido um front-end à parte só para você, que é o dono do SaaS, poder acompanhar o que está acontecendo, quantos usuários. Você consegue ter métricas de MRR, de churn, de pré-churn. Você também consegue fazer a gestão dos usuários, fazendo aquela funcionalidade de impersonate. Você pode entrar com o login de um usuário e quando você entrar, você vai receber um banner de que o sistema sabe que você está acessando com um login que a gente chama de impersonate. Se você fizer alguma alteração, vai aparecer para ele lá que foi feita alguma alteração. Então, isso é segurança também para o seu cliente e para você. Tem gestão de planos e preços. Então, você pode criar planos, pode criar preço e automaticamente vincular com o Stripe, porque esse template ele já tem integração com o Stripe, então você coloca na variável de ambiente, eu vou te mostrar mais futuramente aqui no vídeo, que você coloca a sua chave de acesso da Stripe e automaticamente você consegue vincular os planos e os preços que você criar dentro com planos e preços da Stripe. E o que não pode faltar também é o template para você desenvolver a landing page, que é para você ofertar o produto que você está desenvolvendo. É legal deixar tudo junto, porque você pode, por exemplo, pedir para o agente analisar a sua solução, você pode ter documentos dentro da sua solução que fale a respeito de qual que é o público, enfim, todas as informações necessárias para que o agente possa desenvolver a copy que vai estar presente na landing page e depois só desenvolver a landing page. Então, por isso que é legal manter tudo junto nesse monorepositório. Tá, e como colocar tudo isso em produção sem sequer precisar escrever uma linha de prompt? O Quick Launch ele está preparado para subir o back-end no Railway, que é uma plataforma extremamente amigável para quem não tem conhecimento técnico. Isso facilita demais. E, inclusive, eu disponibilizei um template com tudo que é necessário para que o back-end ele possa ser executado. E a única coisa que você vai precisar fazer é conectar a sua conta GitHub e popular as variáveis que logo aqui mais à frente no vídeo eu vou ajudar você a preencher para você ter o seu back-end já rodando dentro da Railway quando você for disponibilizar para alguém testar, por exemplo. Já o front-end eu recomendo você publicar direto no Cloudflare Pages, porque tem uma velocidade boa, ele tem
toda aquela engenharia de cache espalhada pelo mundo, então ele responde muito bem. E nesse vídeo, ainda também, eu vou ajudar você a configurar tanto a parte da aplicação front-end quanto a parte da aplicação da administração. A gente vai publicar no Cloudflare Pages para você já ter a sua solução executando mesmo sem ter uma linha de código personalizada. Então, bora para a prática? Eu vou mostrar para você como você pode rodar esse projeto na sua máquina em instantes. Para você começar a personalizar o projeto, você vai precisar ter instalado algumas aplicações aí na sua máquina. Primeiro de tudo, você vai precisar de uma IDE que suporta vibe coding, como um VS Code, com Cloud Code, com Codex, com Gemini, ou um Cursor, um Try, um Windsurf. Aí vai depender, na verdade, da sua preferência. Aqui eu utilizo o VS Code com Cloud Code e o FND Pro. E se você ainda não conhece o FND Pro, o FND Pro ele é um framework que eu desenvolvi para mim, para poder agilizar a construção de soluções para os meus clientes. E eu adaptei ele para que empreendedores, assim como você, possa utilizar e construir o seu próprio SaaS. Então, conheça mais sobre esse framework FND Pro. Acesse a landing page, o link está aqui embaixo. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu processo. Você vai ganhar agilidade, você vai economizar, porque tem muito aluno aqui dentro do FND Pro que antes pagava o plano máximo de algumas plataformas aí para desenvolver e hoje eles estão economizando aí por mais da metade do custo que eles tinham, ou seja, já na assinatura eles já tiveram esse retorno, né, do investimento utilizando a FND Pro. Dando sequência aqui, então, você também vai precisar do Git e do Git Bash. E o Git Bash é fundamental para você que utiliza Windows, para executar os scripts presentes aqui nesse projeto, tá bom? Uma conta no GitHub. Então, se você ainda não tem, já aproveita e providencia para você poder utilizar o repositório dentro do GitHub. Após você criar sua conta no GitHub, você pode instalar um GitHub Desktop. O GitHub Desktop é para facilitar o checkout do projeto na sua máquina, sem você precisar digitar alguma linha de código. Então, ele tem uma interface amigável para quem não tem conhecimento técnico, para poder te ajudar com essa parte de gestão de código no repositório. E o Docker Desktop, que vai te ajudar a subir a infraestrutura para poder colocar, por exemplo, a base de dados e as filas para serem executadas localmente aí na sua máquina quando você executar o projeto. E por fim, o Node.js. O Node.js ele é o motor que faz executar o seu projeto. Então, se você ainda não tem instalado o Node.js na sua máquina, abra o site do Node.js. Todos esses links eu vou deixar aqui na descrição para você poder acessar, para facilitar para você. E lá dentro do site do Node.js, você vai buscar pela versão LTS, que é uma versão estável para que você não incorra em erros de compatibilidade no meio do caminho. Eu não vou fazer a instalação passo a passo aqui das ferramentas, porque, sendo bem sincero, não é o objetivo do vídeo. Mas, se você quiser que eu grave algo especial, com passo a passo para você começar a trabalhar com Vibe Code aí na sua máquina, utilizando as ferramentas e, por exemplo, o VS Code com Cloud Code, que é o que eu utilizo aqui na minha máquina, é só comentar, deixa um comentário aqui para eu saber que você tem interesse e aí eu grave um vídeo bem legal para que você possa utilizar o Quick Launch e começar a criar o seu SaaS. Agora, mão na massa. Então, primeiro de tudo, você vai abrir o repositório do Quick Launch para a gente poder criar uma cópia na sua conta. Então, logado aqui no GitHub, na sua conta do GitHub, acessando o repositório do Quick Launch, você vai criar a partir deste template. Por que a partir deste template e não a partir do fork? Porque a partir do fork, você vai ter que deixar o seu repositório público, senão, a partir do momento que você quiser tirar de acesso público o seu repositório, você vai ter que, de qualquer forma, tirar essa conexão, desvincular o seu repositório do repositório do Quick Launch. Então, o que eu recomendo você fazer? Já comece criando a partir deste template. Então, eu vou criar um novo repositório. Eu vou chamar aqui de manutenção. É um repositório que eu tinha, mas eu excluí e estou criando novamente aqui. Eu vou trocar a visibilidade para ser
privado, porque eu quero que o meu repositório seja privado e ninguém tenha acesso. Deixo desmarcado incluir todas as branches. Start with template, beleza, ok. Vou criar. Beleza, aqui já está pronto para a gente começar a trabalhar em cima deste repositório. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou abrir o meu GitHub Desktop para clonar esse repositório aqui para minha máquina. Então, aqui com o GitHub Desktop aberto, eu vou em File, clonar um repositório, Clone Repository. Eu vou selecionar aqui o manutenção fácil. Aqui eu vou definir qual que é o caminho que eu quero que seja clonado esse repositório. Aqui está certo, já todos os meus repositórios da minha conta estão neste caminho. Eu vou clicar em clone. Beleza, o clone está sendo feito. E agora, o que que a gente vai fazer? Para adiantar algumas coisas, eu vou pedir para você já criar uma branch chamada Production. Qual que é o objetivo dessa branch? Production. O objetivo dessa branch é nós separarmos as caixinhas. Então, o seu repositório com a branch main vai ser onde você vai jogar o desenvolvimento enquanto você cria novas funcionalidades, você joga na main. A partir do momento que você testou, validou e está tudo certo, a gente vai mover esses recursos que estão na main para a branch de produção. Então, esse é o objetivo. A partir desse momento, tudo que a gente for conectar para criar a esteira de publicação da sua aplicação vai ser apontando para a branch de produção. Então, aqui eu vou criar a branch de produção e eu vou fazer o push dela. Está feito. Então, aqui eu já vou clicar em Open in Visual Studio Code. Beleza, já abriu aqui para mim. E aqui já até abriu em produção, eu já vou trocar aqui para a main novamente. Então agora a gente tem alguns passos para a gente fazer acontecer aqui na máquina local, para a gente executar o projeto na máquina local. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou abrir o terminal, que é o Ctrl aspas simples, no Windows, ou no seu caso, se você não for utilizar o Windows, eu não sei o atalho do Mac nem no Linux, mas é só você vir aqui em Terminal, New Terminal. Aqui ele abriu o PowerShell, tá? Mas eu tenho a opção também de abrir aqui no Git Bash. Porque quando instalei o Git, eu pedi a opção para instalar o Git Bash também. Então aqui eu vou pedir para abrir um Git Bash e eu vou executar o comando para instalar os pacotes que esse projeto depende para executar. O comando é npm run, não, perdão, npm install. Enquanto vai instalando aqui, deixa eu apresentar para vocês. Na raiz do projeto, eu tenho o package.json. Esse package.json, digamos que ele tem algumas informações e algumas utilidades para você executar no shell, que é o terminal. Então, por exemplo, quando eu quiser subir a infraestrutura, a gente vai fazer isso agora, eu posso executar esse comando npm infra up, porque ele vai ler as informações que está aqui no Docker Compose, que esse Docker Compose ele é uma receita de serviços que eu quero que seja levantado utilizando o Docker Desktop. Então aqui, a partir desse momento, ele instalou os packages. Eu vou já deixar aberto o meu Docker Desktop, porque eu quero que a partir do momento que eu subir esse comando de infra up, seja levantado todos os serviços no meu Docker Desktop. Se ele não estiver executando, o serviço do Docker não estiver executando, não vai funcionar. Então, vou abrir aqui. Beleza, o Docker Desktop está funcionando. No meu aqui, no caso, já tem a infraestrutura executando, porque eu trabalho e executo ela, já deixo ela, na verdade, executando para poder trabalhar nos projetos. Mas, de qualquer forma, eu posso executar o comando para você entender como é que faz. Eu acabei de rodar o comando npm install, ele instalou os pacotes, e agora eu vou subir a infraestrutura necessária. npm run infraup, que é exatamente este comando que está mapeado aqui em scripts. Então, no seu caso, vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai ter que baixar as imagens desses serviços para poder levantar isso no Docker Desktop. E quando você abrir o seu Docker Desktop, vai estar bem próximo, se não exatamente igual está aqui. Próximo passo. Então, eu já instalei os pacotes, eu já subi a infraestrutura, agora eu vou compilar a solução. Para isso, eu executo o build, que é este comando aqui. Ele vai compilar o projeto monorepo. Monorepo porque aqui ele tem vários pacotes, vários projetos juntos, por isso que a gente chama de monorepo. Então aqui no projeto eu tenho, como comentei com vocês,
tem o projeto de administração, tem o back-end, tem aqui a parte da landing page e tem o web, que é o web app. E aqui também temos as libs, que são alguns auxiliares, né, que são compartilhados entre algumas aplicações, inclusive uma parte bem importante, que é a base de dados, onde a gente tem os scripts que vão ser executados para subir a base de dados. O que a gente fez até agora foi subir a infraestrutura e agora estou compilando o projeto para a gente poder executar ele. O próximo passo agora vai ser a gente subir a base de dados. Então, quando eu executar o comando npm run migrate, que é exatamente este comando, ele vai rodar aqui dentro dessa lib database para executar todos esses scripts para levantar a base de dados. Beleza, então acabou de compilar. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos duplicar este arquivo .env.example. Vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V para ele duplicar o arquivo. E eu vou renomear esse arquivo, porque ele é a configuração de conexão, são variáveis que o sistema utiliza para configurar a base de dados, e, enfim, tem outras informações que são configuradas no caso do server, mas aqui na base de dados é somente a conexão com o próprio serviço de banco de dados. Aqui eu tenho a string, isso que se chama string de conexão com a base de dados. O que a gente vai fazer? Eu já deixei dessa forma para a gente poder alterar de propósito, para a gente fazer esse trabalho juntos. Então eu vou vir aqui, lá no infra novamente, aqui na infra, aqui na receita Docker Compose, eu venho em Postgres e vejo qual que é o user e o password. Tá vendo que está tudo Postgres? A gente vem aqui, eu vou trocar, esse cara aqui é o user que vai se conectar na base de dados. Então, é Postgres, dois pontos, a senha, Postgres, aqui é o local onde vai se conectar, a porta 5432, e aqui é a base de dados FND Quick Launch Dev. Eu não tenho essa base de dados ainda. Então, a ideia é que ele faça essa criação de base de dados e execute para a migration para poder levantar todas as tabelas necessárias. Voltando, tem todas as configurações aqui para você poder alimentar as variáveis. Eu vou salvar. E aí agora eu vou executar o comando. Eu falei que eu ia executar o migrate, mas na verdade a gente vai executar esse cara aqui, ó, o setup. O setup ele tem um script próprio para que rode a identificação da base de dados e verifique se a base de dados primeiramente existe. Se não tiver, ele vai criar para depois levantar as tabelas. Então, npm run setup. Beleza. Ele deu esse errinho aqui porque aqui no comando ele tem o npm run seed, só que nós não temos seed por enquanto na base de dados. Mas não tem problema. Isso aqui não tem problema esse erro aqui. Se a gente for conectar agora na base de dados, a gente vai ver que a base foi criada. Eu vou abrir aqui o pgadmin. Pgadmin é digamos que é um auxiliar para você poder conectar na base de dados e verificar o que os dados, enfim, o que tem lá dentro. Aqui eu tenho o servidor localhost que já está conectado, mas eu vou remover, vou desconectar ele, eu vou remover para configurar junto com você. Então, primeiro aqui, eu vou registrar o servidor, vou colocar como localhost para eu saber que é da minha máquina, esse servidor de base de dados. Conexão, qual que é o hostname? Aqui eu vou colocar localhost ou Postgres. Vamos ver. Se der erro é porque é Postgres. Qual que é a base de dados de manutenção? Vou deixar Postgres mesmo, que é indiferente para a gente. Username Postgres. Password também é Postgres, como a gente viu. E eu vou clicar em salvar aqui, porque não preciso ficar digitando a senha toda vez. Ó, deu erro, então aqui na verdade não é localhost, é Postgres também, que é o nome do serviço, tá? Tá aqui, deixa eu mostrar para você de novo. Então aqui na receita, o nome do serviço é Postgres, por isso que conectou agora. Agora eu vou expandir, eu tenho as bases de dados, e aqui agora eu tenho o FND Quick Launch, que foi criado no processo do setup. E se a gente expandir aqui também, os esquemas e o público, esquema público, eu vou ver que também agora existem as tabelas. Então a base de dados agora está criada, pronto para a gente poder conectar e utilizar ela. Próximo passo agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos executar o projeto. Só que antes de executar, a gente precisa vir aqui no servidor e duplicar essa variável também, essa configuração de variável de ambiente. Vou renomear ele.
E aqui eu vou passar um pouquinho para te explicar o que a gente tem de variáveis aqui. Bom, primeiro, a conexão com o Postgres já está correta. Aqui já deixei correto. Para conectar local, tá? JWT Secret, já deixei um secret aqui pronto para você utilizar. E se você quiser gerar um novo, você vem aqui, copia esse comando, vem aqui no Git Bash, cola e executa, que ele vai gerar um novo para você. Você pode copiar aqui e substituir o que já tem lá. Aqui tem o endereço de comunicação com o Redis, qual que é a porta, cores, enfim, algumas informações aqui que a gente vai mexer no momento que formos publicar esse serviço e posso chamar possíveis clientes para testar o SaaS que eu estou desenvolvendo. Então é por isso que a gente precisa publicar para o mundo poder acessar. Aqui também eu posso trocar. Eu vou gerar aqui um novo, colei. Superadmin e-mail, o que é esse cara aqui? Esse e-mail, quando eu criar a minha conta, a gente vai fazer isso agora para você entender, eu vou definir o e-mail que eu vou utilizar como owner, digamos, do SaaS. Porque nós temos dois front-ends com propostas distintas. Um é para o seu cliente acessar, que é o web app, e o outro é o admin, que é para você acessar e fazer a gestão de plano, gestão de usuários, enfim. É só para você acessar aquilo lá. Então, eu mapeio qual que é o e-mail que eu vou utilizar, porque quando eu fizer o setup, quando eu fizer o sign up, esse e-mail ele vai ser definido como super admin. E é só esse e-mail que vai conseguir acessar o seu sistema de administração. Então eu vou vir aqui já no Chrome. Aqui em tempo e-mail, eu uso o AdGuard aqui como tempo e-mail, eu vou copiar um e-mail novo aqui e eu vou alimentar esse e-mail. Este e-mail agora ele vai ser o meu super admin. Vou salvar. Resend. Nós vamos configurar agora o Resend, o serviço de Resend. Esse serviço ele permite enviarmos e-mails transacionais. E o que é um e-mail transacional? Diferente do e-mail de marketing, que é disparado em massa, o e-mail transacional ele tem como objetivo notificar o usuário. Então, quando eu fizer um sign-up, quando eu fizer um cadastro no SaaS, eu vou receber um e-mail de confirmação de e-mail. Quando eu fizer, por exemplo, uma troca de senha, eu vou receber um e-mail com o fluxo de troca de senha. Esses e-mails são e-mails transacionais e é o Resend que vai nos auxiliar no envio destes e-mails. O Resend é legal porque ele tem uma camada gratuita bem generosa para você no começo. E aí depois, quando você tiver já com uma certa quantidade de usuários, é só você ir lá e fazer o upgrade, que vai ser o suficiente para você por muito tempo. Então vamos aqui no Resend, eu já deixei aberto aqui. Quando você abrir o Resend, vou fazer o processo desde o começo, eu vou em Get Started, clicar em Get Started. Agora eu vou criar uma conta. Eu vou criar uma conta com o meu e-mail temporário. Eu vou confirmar. Beleza, confirmei. E eu já caí dentro da conta aqui do Resend. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a API Key. Já venho aqui, clico, copio a API Key, volto no projeto e aqui eu coloco a API Key do Resend. Esse cara aqui eu não vou alterar, porque para fins de teste, você consegue utilizar esse e-mail e ele permite com que você envie e-mail somente para este e-mail que a gente configurou. Não é porque é este e-mail do SuperAdmin, mas é porque é o e-mail que nós configuramos para criar a conta do Resend. Se você tentar, por exemplo, enviar um e-mail para outro e-mail, ele vai dar erro no Resend. Ele vai aparecer aqui, por exemplo, nos logs, de que houve um erro ao tentar enviar e-mail com este sender, que é de teste, para um e-mail que não é o e-mail que foi criado a conta do Resend. Tá? Então eu vou deixar aqui por enquanto, mas futuramente você pode vir aqui, quando você colocar isso em produção para alguém testar, ou seja, para divulgar, você vem em domínios e aí você cria um e-mail aqui para poder colocar. Então eu posso colocar, por exemplo, do manutenção fácil, posso vir aqui e cadastrar. Ele vai pedir para configurar lá dentro no caso do Cloudflare que eu utilizo, essas informações para poder configurar o e-mail, o envio de e-mail a partir deste domínio. Aí sim, depois que configurar o domínio, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, noreply@manutençãofácil.com.br. Então eu vou tirar esse cara aqui por enquanto, porque eu não vou usar, e vamos seguir. Aqui você não precisa preencher, porque lá no Railway você vai ver que é fácil você acompanhar logs lá. Então, quando você for escalado, aí você repensa outro servidor, para outro serviço para poder visualizar os logs. Por enquanto, lá no Railway é o suficiente. Modo híbrido. O que é esse modo híbrido aqui? Ele indica
o formato de inicialização do serviço. O modo híbrido ele diz que vai inicializar tanto a API quanto os workers. Workers é onde executam os processos em paralelo, ou seja, a partir do momento que envia, o cliente faz o cadastro, envia essa requisição lá na API de sign-up, salva as informações na base de dados e já retorna para o usuário. Logo na sequência, um worker ele identifica que houve um cadastro e ele vai disparar esse e-mail para o usuário receber e confirmar o cadastro realizado. Aqui não precisa de mais nada e aqui é a conexão com a Stripe. Quando você for criar a sua conta na Stripe, ou se você já tiver, você pode configurar aqui o secret key para que o sistema de administração ele possa baixar informações de plano e de preço para você vincular lá dentro de forma fácil, sem precisar copiar daqui, cola dali. Você só vai lá e seleciona o plano, seleciona o preço e você vai conseguir configurar isso de forma muito simples. Beleza, então aqui já está configurado o nosso arquivo .env. Eu vou executar agora com npm run dev. Esse comando ele permite com que o serviço seja executado na minha máquina local. Enquanto ele vai inicializando aqui, o server, ele demora um pouquinho mais para inicializar. Então, enquanto ele vai inicializando, eu vou abrir de novo um e-mail temporário em uma aba anônima, porque eu quero simular com você o cadastro de um usuário. Então, aqui o nosso serviço acabou de inicializar. Nós vamos testar o cadastro do sign-up. Eu vou abrir aqui, localhost 2.3000. Como é que eu sei que é essa porta? Aqui aparece para mim, tá? 3000, 3002, 3003. Esse aqui é do site, esse aqui é do admin e esse aqui é da aplicação web. Então eu já vou copiar esse e-mail, eu vou fazer o meu primeiro cadastro. Vou criar a conta, Marco Matsubara, e-mail e senha. Foi disparado o e-mail, vou verificar, e-mail verificado, redirecionei para login. Estou autenticado. Então aqui é o sistema que o seu usuário vai utilizar. E aqui também tem o sistema onde você vai utilizar, que é o superadmin, esse usuário. Então eu consigo, com o mesmo e-mail, autenticar aqui. Feito. E esse aqui é o sistema onde você vai fazer a gestão do seu sistema. Mas antes da gente vir para cá, eu vou falar um pouquinho das opções que a gente tem aqui, de forma bem rápida. Então aqui, esse dashboard é fictício, não tem por que eu criar um dashboard para você, sendo que vai ser personalizado de acordo com o propósito do seu sistema. Configurações, o que tem aqui? O usuário troca o nome, ele pode fazer o fluxo de alteração de e-mail, tem todo o fluxo, ele vai enviar o link, vai confirmar a troca de e-mail. Então esse cara aqui também já está pronto. Aqui eu sou um super administrador. Aqui é a gestão de workspaces. Também você pode fazer a troca de workspace de forma rápida. Aqui, configurações do repositório do workspace. Aqui são os membros vinculados, usuários, convite. Esse aqui é legal, porque eu posso convidar um novo usuário para trabalhar comigo. Vamos supor que eu esteja criando um sistema para gerenciamento da minha equipe. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar um e-mail. Deixa eu pegar um e-mail, aquele e-mail temporário que a gente criou aqui, esse cara, e eu vou enviar e-mail para ele entrar aqui nessa workspace. Não vai funcionar, porque eu acabei esquecendo que ele não vai receber, não vai enviar o e-mail, mas eu posso vir aqui em logs e aqui vai aparecer para mim qual que é o link que eu preciso acessar para poder me cadastrar no sistema e aceitar o convite. Beleza? Esse e-mail vai chegar para a pessoa normal quando tiver o domínio configurado. Então aqui ele já vem preenchido o e-mail, que eu vou cadastrar como Rodrigo. Aqui eu já me cadastrei. Veja só, o menu é diferente do menu que você tem acesso aqui. Por quê? Aqui eu sou super admin barra admin. Aqui ele é só membro. Então ele só vai ter acesso àquilo que ele puder ter acesso. E aqui também ele não tem a opção, por exemplo, de cadastrar uma nova workspace. Aqui já aparece para mim a opção porque eu sou administrador. Beleza. Esqueci de mostrar para vocês, mas aqui fica aparecendo convite pendente de aceite. Você pode cancelar um convite, pode criar um novo, tudo por aqui. Sessões. Aqui eu tenho as sessões abertas. Então, por exemplo, a esse cara aqui, ó, eu posso revogar o acesso do Rodrigo.
Tanto eu posso revogar por aqui, e ele tem também as minhas sessões abertas. Se eu clicar em revogar aqui, ele simplesmente vai deslogar. Então eu vou deslogar por aqui. Vamos supor que eu queira, não, eu quero tirar o acesso dele aqui, ele não era para ele ter acessado agora. Revogou. Se eu der F5, ele vai ter que autenticar de novo. Auditoria, tudo que é feito aqui dentro é auditado. Quando é criada uma nova workspace, quando é editado, quando é excluído, qualquer coisa que é feito, vem para auditoria. Então aqui você consegue acompanhar o que é feito dentro do sistema. Assinatura, parte de plano, aqui também não tem muito, não tem, digamos que nada feito aqui, é só, digamos que é o layout já pronto para você trabalhar nele, porque o plano também depende muito do que você vai fazer. E aqui também tem um histórico de fatura, onde pode colocar o histórico de cobrança realizado para o seu cliente. Tá, agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui para a aba de SuperAdmin, que é o sistema de gestão. Então aqui eu posso ver todos os usuários que eu tenho cadastrado. Inclusive, eu posso fazer também o acesso como se fosse a pessoa. Então eu vou deslogar aqui e agora eu quero acessar. Vamos supor que o Rodrigo entrou em contato e ele precisa de suporte. Eu venho aqui em Personate, coloco Rodrigo solicitou suporte. A partir do momento que eu confirmar, tá vendo aqui que ele abriu uma nova tela? Essa autenticação eu estou como o Rodrigo, logado como Rodrigo, mas o sistema sabe que eu estou logado como Rodrigo. Então ele aparece aqui, ó, você está logado como Rodrigo, você está personificado como Rodrigo e toda alteração que eu fizer aqui dentro, ele vai identificar que foi feito por uma personificação e não diretamente pelo Rodrigo, tá bom? Então essa é a forma que você consegue dar suporte sem ter digamos, um usuário geral para você acessar qualquer conta aqui dentro do sistema. Tá, aqui eu vou fazer só para encerrar, ok? E eu vou logar novamente com a conta do SuperAdmin. Vou vir aqui em auditoria e aqui aparece que foi logado como uma pessoa impersonada. Então ele fez um impersonate e autenticou no sistema. Então, beleza. Então aqui a gente tem toda a gestão de plano também. Você pode criar plano, pode gerenciar as assinaturas, você pode conceder mais um período de trial para o seu cliente, então dá para você gerenciar aqui também. E aqui em configurações, eu tenho a opção de desabilitar o RLS, que é o Role Level Security. Esse cara aqui, ele é bom você manter ativo porque evita de, por acidente, no desenvolvimento, alguma busca de informação, ele atravessar para outra conta. Vamos supor que numa release soltou aqui um gráfico que consultou o faturamento do mês, só que por acidente faltou lá filtrar por conta. Se esse cara aqui não tiver habilitado, ele vai trazer todas as informações que estão na base de dados. Tá? Então é importante você deixar esse cara aqui sempre habilitado, porque para aquele usuário eu garanto que aquele usuário só vai ver as informações que ele tem acesso. Ponto final. É isso. Então tem bastante coisa aqui que você pode aproveitar a partir desse template. Agora eu quero mostrar para você como que você vai fazer para publicar o seu SaaS em produção. Para isso, você vai voltar aqui no repositório ou vai clicar na descrição que primeiro que a gente vai fazer, publicar o serviço de back-end. E para isso nós vamos utilizar o Railway. É uma plataforma muito amigável para quem não tem conhecimentos técnicos. Inclusive, esse template eu deixei preparado para você utilizar para ficar muito simples a publicação. Então, a partir do momento que você clicar aqui e acessar o Railway, se você ainda não tem conta, você vai autenticar e criar a sua conta utilizando o GitHub, porque vai facilitar isso, inclusive, para fazer o deploy da sua conta. Aqui tem que estar marcado um New Project. Se você já tiver uma conta, possivelmente você vai ter que selecionar um New Project aqui. Aqui não tem muito o que fazer, é só dar o deploy. Executando o deploy, ele vai começar a configurar toda a estrutura internamente no Railway para a gente poder fazer algumas alterações aqui, porque ele vem configurado com o repositório do Quick Launch. O que a gente vai fazer? Nós vamos personalizar esse cara aqui. Você vai vir aqui em Settings, você vai desconectar esse cara. Vou desconectar. Desconectei aqui o Quick Launch. E agora eu vou conectar o repositório do Manutenção Fácil. Opa, cliquei errado. Vou conectar aqui o Manutenção Fácil.
Ok. E agora eu vou selecionar a branch de produção. Então, sempre que ocorrer alguma alteração na branch de produção, ele vai vir aqui e vai fazer o deploy automaticamente para você. Aqui não tem muito mais o que fazer, que já está publicado aqui com Public Network. Esse cara que a gente vai precisar para popular quando for configurar o front-end. Está feito, eu vou só fazer o deploy. Enquanto vai fazendo o deploy aqui, a gente vai configurar agora o front-end. Para isso, nós vamos vir aqui em Cloudflare. No meu Cloudflare já tem bastante coisa, mas o que você vai fazer é logar, criar sua conta no Cloudflare. Se você não tiver, vai logar no Cloudflare e você vai vir aqui em Workers e Pages. Você pode até pesquisar aqui. Fica um pouquinho bagunçado, mas dá para você se achar também. Pages. Tá aqui a Build, Workers e Pages. Vai cair na mesma página aqui. Então, o que você vai ter que fazer? Clicar em Create Application. E aí, ao invés de você mexer em alguma coisa aqui, você vai clicar em Looking to Deploy Pages, Get Started. Pronto. Esse é o local onde você vai conectar o seu repositório para poder publicar a versão do Web App de produção. Eu vou clicar em Get Started, já tenho a minha conta conectada, eu vou selecionar o manutenção fácil e vou fazer o setup dele. Para isso, eu já deixei simples e fácil para você copiar aqui no repositório. Deixa eu pegar o repositório. Então, aqui no Quick Launch, você vai acessar esse arquivo, que é o de deploy. Você vai descer aqui embaixo, na seção de deploy para front-end, você vai copiar o web app, você vai copiar esse comando de build. Primeiro aqui você vai selecionar para produção, que eu acabei esquecendo, build command, colei. Tem que prestar atenção que tem que ser esse fnd/web, tá? Volto aqui. Qual que é o diretório? É esse cara. Nesse diretório, root directory. Esse cara aqui não precisa mexer. Agora, variável de ambiente eu preciso adicionar, que é esse que ele falou que precisa configurar. E a URL, esse cara aqui a gente ainda não tem, mas eu vou copiar aqui para já deixar populado e depois a gente vem aqui e altera. Por que que a gente não tem ainda? Não, temos sim. Eu estou viajando. É só vir aqui agora e a gente vai copiar esse endereço público. Venho aqui, agora sim. https:// aqui eu vou ter que colocar /api/v1. É isso. Save and deploy. Aqui agora ele vai começar a compilar o projeto do web app. Agora o nosso serviço está executando. A gente pode vir aqui em logs. Como eu falei para você, é simples você ver os logs aqui. Você consegue acompanhar tanto o log da base de dados, log do serviço. Se você clicar aqui, você pode, por exemplo, eu quero que apareça só os logs do serviço do FND. Dou Enter, ele já aparece para mim, só filtrado para FND. Eu quero ver também só o level de erro. Quero ver só os erros que aconteceram. Vai aparecer só os erros que aconteceram. Então aqui você não precisa de nenhum serviço extra para login. Aqui é o suficiente para você poder monitorar e ver o que está ocorrendo na sua aplicação. Próximo passo, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver aqui como ficou a publicação do deploy. Finalizou, tá vendo que ele finalizou? Vamos continuar para o projeto. E aí só tem uma alteração que eu pedi para você fazer. Você vem aqui em Settings, vem em Branch Control e troca esse preview para None. Porque daí ele não fica compilando toda vez que você alterar alguma coisa na sua main. Ele só vai compilar, só vai fazer o deploy quando vier as coisas aqui para produção. E aí agora em Deployments, aqui a gente já pode acessar a aplicação. Como ele já compilou, tá tudo bonitinho, eu posso clicar aqui nessa URL, que é uma URL temporária, não é temporária, mas é uma URL interna do Cloudflare Pages, do manutenção fácil, ou clicar nessa URL temporária. Eu vou clicar aqui direto, e aqui eu já posso começar a tentar criar uma conta. Primeiro eu vou vir aqui, copiar, e está feito, funcionando o front-end, funcionando o back-end. Eu esqueci de uma coisa aqui. Quando a gente criou o serviço, deixa eu voltar, aqui nas variáveis, eu não alimentei com as informações do Resend.
esqueci completamente. Deixa eu copiar esse cara aqui. Eu vou pegar do projeto. Agora sim. Deixa eu só verificar o Recent From. Tá certo. Fazer o deploy de novo. Só esperar subir o serviço e vou pedir para enviar novamente o e-mail. Beleza. Vamos tentar de novo. Enviar e-mail de verificação. Aí, agora chegou. Vou verificar. Ó, esqueci também de colocar o endereço que fica aqui o nosso front-end. Então, vamos voltar aqui de novo. Olha, porque é legal a gente fazer junto, porque coisas acaba esquecendo mesmo. Agora sim. Fazer o deploy novamente. Vamos esperar mais uma vez. Beleza. Vamos voltar aqui novamente. Vou aguardar aqui terminar esses segundos. Vou pedir para reenviar. Beleza. Chegou de novo. Agora sim. E-mail confirmado. Vamos nos autenticar. Tá lá. O serviço está publicado. Então vamos só fazer mais um deploy. Eu vou criar de novo com você aqui o deploy do admin. É o mesmo processo. Vou selecionar manutenção fácil. Só que agora eu vou trocar qual que é o build command. Vou voltar aqui e vou pegar o deploy do admin. Venho aqui, coloco o build command, coloco qual que é a pasta do dist, qual que é a root direct, tá certo. Agora eu vou adicionar aqui a variável de comunicação com o back-end. E esse cara vai ser esse aqui, que é o public, private, public. Copiei, colei. Tem https, dois pontos, barra API, barra V1. Save and deploy. Ah, esqueci de colocar manutenção admin. Já tinha, né, um projeto com esse nome, só coloquei um admin ali para diferenciar, esperar fazer o deploy e a gente testa a autenticação no admin também. Beleza, deu certo. Agora eu vou voltar no projeto. Novamente venho Settings, Branch Control e desabilito esse cara. Deployment. Agora eu clico aqui e está aqui funcionando. Vamos pegar aqui de novo o e-mail e testar a autenticação. Beleza, funcionou, acessando, bonitinho, tudo certo. Então, quais são os próximos passos a partir desse momento? Você vai precisar personalizar o que você quer colocar aí dentro do Quick Launch, as funcionalidades do seu SaaS, começando colocando a sua marca, personalizando algumas funcionalidades que já existem. Por exemplo, de repente você não quer a separação em um workspace, você vai precisar personalizar como os planos e os preços vão funcionar no seu produto. E se você quiser a minha ajuda para realizar essas personalizações, eu vou pedir para você se inscrever aqui no YouTube e me seguir no Instagram, que nos próximos vídeos eu quero realizar todos esses passos para a gente construir um MVP a partir deste projeto e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!